Fala galera, atenção aí na nossa aula, hein? Essa aqui tá bem como revisional, né? Do que a gente viu na nossa live. Tá? A gente tá com a matéria. Nessa parte aqui a gente vai falar das primeiras experiências da imigração europeia. Né? Eu vou destacar aqui principalmente a entrada de italianos e alemães, né? Que entraram em grande número no Brasil a partir do final do século XIX. Destaque para os italianos em São Paulo e Rio Grande do Sul, e para os alemães em Santa Catarina e Rio Grande do Sul também. Então você tem, na primeira metade do século XIX, surgiu a ideia de trazer trabalhadores estrangeiros para povoar e ocupar os imensos espaços vazios existentes no território brasileiro. Entre essas experiências, a mais importante foi a fundação da colônia São Leopoldo, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Acontece que Dom João VI e depois Dom Pedro I estavam loteando pequenas e médias propriedades, loteando e gerando financiamento para o recomeço de vida dos imigrantes, principalmente alemães e suíços, que entraram no Brasil em grande número também, os mais alemães do que suíços. Suíços destacaram na cidade de Friburgo, porque a função de Dom João e Dom Pedro seria ocupar a região sul do Brasil. E foi um fato, que conseguiram com sucesso. Muitas famílias alemãs, olha só, fixaram-se na região do Rio dos Sinos, em Rio Grande do Sul, onde receberam um lote de terra e, por certo tempo, ajuda financeira e isenção de impostos, de maneira que pudessem se instalar e trabalhar para obter o próprio sustento. Houve uma espécie de uma reforma agrária no Brasil nesse momento, no sul do Brasil. Isso nós comentamos na aula, e voltamos a revisar aqui. A experiência deu bons resultados. O sul foi ocupado, porém isso ficou caro para o Estado, para a União, para a capital do Brasil continuar mantendo. Então, esses núcleos coloniais passaram a ser de responsabilidade do Estado. Tá legal? Você tem uma foto aí, de uma colônia, parece que é italiana, ok? Beleza? Esse projeto, olha só, o que eu disse para vocês, Esse projeto exigia grande volume de recursos financeiros, por isso a coroa transferiu para os governos das províncias ou para as grandes companhias internacionais a imigração, a tarefa de formar novos núcleos coloniais de imigrantes europeus, ok? Isso fica para o Estado, para as províncias ou organizações internacionais. O que a gente vai ver mais adiante algumas outras experiências de processo migratório que ocorreu no Brasil. Acontece que o processo de imigração, os imigrantes foram trazidos para o Brasil pelo seguinte fato: após o fim do tráfico de escravos, após a Lei Eusébio de Queiroz, houve uma carência muito grande da mão de obra campesina, da mão de obra do campo. Tá certo? Então, os produtores de café e os demais grandes latifundiários viram na imigração, no incentivo da imigração, a oportunidade de suprir a falta da mão de obra existente, no Brasil nesse dado instante. Ok? E aí você vai ter aqui, uma das primeiras experiências vai ser o sistema de parceria do senador Nicolau Campos Vergueiro, tá? Na sua fazenda de Ibicaba, na cidade de Limeira, em São Paulo. Tá? Ele vai incentivar aí na entrada de famílias de imigrantes italianos, principalmente. Aí você tem a sede da fazenda de Ibicaba. Nessa propriedade rural foi implantada a primeira experiência do sistema de parceria. Na imagem da fazenda de Ibicaba foi retratado pelo pintor Henrique Manzo em 1876. Vou falar sobre esse sistema de parceria com você. Antes de eu falar dessa grande migração, nós vamos pensar no seguinte: no sistema de parceria, os fazendeiros prometiam o seguinte: as famílias de italianos, as viagens, seriam pagas, a viagem seria paga, quando chegasse teriam um local, para repousar, para viver, teriam tipo assim um local para alugar e teriam um armazém para suprir as necessidades. E ganhariam um pedaço do lote de terra da grande fazenda. Ganhariam entre aspas, teria ali um pedaço do lote da fazenda para cultivar. Só que esse pedaço de terra era o pior possível. Era o pior espaço possível. Tá certo? Não era o melhor, Então o imigrante ele produzia,
no grande lote de terra do fazendeiro e produzir para sua subsistência e família. Mas acontece que quando chegava o dia do pagamento, descontava-se o preço da viagem, o custo da viagem, que era maior do que o pagamento, aluguel, né, e as contas que se faziam no armazém. Acontece que o salário ganho pelos imigrantes não cobria todo o custo. Então eles ficavam, né, tidos aí como escravos de dívida, passaram a ser os escravos brancos, ok? Que substituíram os negros, né, que eles só poderiam sair daquele determinado local, da fazenda, quando conseguisse arcar com suas despesas. Isso nunca dava certo, tá certo? Beleza? Né? Então, essa experiência aí, ao final das contas, não obteve tanto sucesso. E aí nós vamos ter o seguinte, a grande migração em 1870. Né? Nós temos vários fatores históricos aí decorrentes da Europa que contribuíram para que os imigrantes europeus viessem para o Brasil. Ó, primeiro no Brasil, internamente houve grande expansão da lavoura cafeeira, primeiro no Vale Paraíba do Sul, depois no Oeste Paulista. Com isso, a necessidade de importar trabalhadores tornou-se mais urgente, pois já havia passado 20 anos desde a proibição do tráfico internacional de escravos, desde a Lei Eusébio de Queiroz. Então havia uma necessidade de suprir a escassez da mão de obra, latifundiária nas lavouras de café. Externamente, nós temos a unificação da Itália e depois, em 1870, a unificação da Alemanha. Esse processo de unificação, disse para vocês, foi muito violento, foi complicado para a população, promoveu mudanças políticas, sociais, econômicas, geraram desemprego, miséria, e a população viu na emigração, na possibilidade de sair do seu país, para recomeçar uma vida melhor em outro país. Então eles tinham essa ilusão de vir para o Brasil e se enriquecer. Mas não foi o que aconteceu. A onda migratória cresceu. Os trabalhadores de diversas nacionalidades vieram para o Brasil, ok? Muitos já não... Só que aí você tem o seguinte, muitos dos quais já não se dirigiam para as fazendas, mas em direção às cidades, em busca de trabalho na nascente indústria brasileira, porque eles viram que era fria, ir para trabalhar no campo. E aí, no final do século XIX, início do século XX, ainda temos muitos imigrantes no Brasil. Tá bem? E para a gente encerrar, nós vamos ter aqui a questão da cidadania no Império. Você tem uma foto aqui, você tem uma foto que é o seguinte, você tem a foto que vai representar esse esquema aqui. No segundo reinado, a cidadania era restrita a um pequeno número da sociedade brasileira. A imensa maioria dos habitantes não desfrutava dos direitos políticos e sociais básicos. Acima, uma mulher de origem portuguesa posa para a foto ao lado de 2 escravos. Em São Paulo, em 1860. Veja que os escravos não tinham sapato. Isso aqui é uma questão social. Okay? Sapato era só para elite. Direito de cidadãos estava restrito apenas a quem tivesse renda. Quem fosse branco, proprietário de escravo, tivesse renda. Ok? Porque eu vou pegar o seguinte para vocês. Pessoas pobres, analfabetas e mulheres não tinham todos os direitos de cidadãos. Qual é um dos principais direitos de cidadãos? O direito de votar. Quem votava? Somente quem tivesse renda. Somente homens. Homens maiores de 20 anos de idade que tivessem renda. Ok? Você tinha um voto censitário. Isso representa muita coisa. Os escravos, os negros de origem africana, os descendentes dos grandes reinados africanos, não eram vistos como cidadãos. Eram vistos como ferramenta, como mão de obra do campo. Não tinham direito algum de cidadania. A mulher em si, politicamente, não tinha direito. A mulher só passou a votar em 1934. Quando vai votar para presidente, pela primeira vez, somente em 1945. A gente encerra o capítulo 2, então, falando bastante coisa sobre o segundo reinado. Muita atenção na aula, nas atividades. Tá? A próxima aula nossa será por conta de corrigir atividades. Tudo bem? Tamo junto, gente.